Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava pensando, eu tenho na sequência dos temas para falar com vocês, eu estava pensando em falar um pouco sobre o texto que nós estamos usando desde o começo, o Êxodo 6, Efésios 6, e falar um pouco sobre a armadura do cristão, sobre o cinturão, a couraça, os pés calçados do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da santidade e a espada do Espírito, que são os elementos de nossa missão. A cintura, segurar as carças para as carças não caírem, né? Tem que botar alguma coisa, né? A cintura, a couraça, as sandálias dos pés. Eu estava pensando e estava preparando a pregação para isso, mas veio ao meu coração, quando eu estava preparando, uma vontade, um impulso que eu não consegui resistir. O Senhor falava que eu deveria falar com vocês, eu deveria recordar a vocês a palavra que nos trouxe até aqui. E eu falava com o Senhor, que palavra nos trouxe até aqui? A palavra que nos trouxe até aqui é o livro do Êxodo, no capítulo 17. E o Senhor falava comigo que eu deveria insistir em alguns pontos. Porque se nós tivermos alguma dificuldade em nossa identidade, nós vamos perder o nosso rumo. Vejam, nós estamos caminhando desde 1975, quando começou a nossa experiência. Era um congresso nacional de renovação carismática, que aconteceria aqui em Pouso Alegre, lá na Escola de Direito. O temário do congresso, que naquela época o congresso era feito em diversos seminários que se inscreviam, os temários dos seminários estavam prontos, que era o seminário de vida no Espírito, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, carismas, Jesus Cristo, o Senhor. Já estavam prontos, lá na Escola de Direito, esse congresso. E nós estávamos reunidos aqui nessa casa, que não era do jeito que é hoje, mas já era a nossa casa. Nós estávamos reunidos aqui nessa casa, preparando o congresso, rezando pelo congresso, a irmã Marina, o sargento Rogério, que fomos os que trabalhamos no congresso. Quando o Monsenhor Mauro chegou, entrou na capela, essa mesma capela, do jeito que ela é ainda hoje, entrou e falou: olha, o Senhor me deu a palavra do congresso. E pegou o texto de Êxodo 17. O Senhor é minha bandeira. E diz que essa palavra é a palavra que Deus queria que nós refletíssemos no congresso. O Amaurim fez um poema, o irmão Bento fez a música. O Senhor é minha bandeira, desfraldada em vento de amor, céu azul, comunhão de louvor ao Senhor. Vocês conhecem essa música? Pentecostes foi o primeiro e o maior congresso de oração. O Senhor é minha bandeira, hasteada em meu coração. O Senhor é minha bandeira. E foi o hino do congresso. E terminou o congresso, o Monsenhor Mauro, nosso fundador, falou: nossa equipe vai se chamar, a renovação na diocese vai se chamar O Senhor é minha bandeira, Javenice. Nesse momento que nós estamos vivendo,
um momento importante da comunidade. Um momento que nós estamos sob ataque. Um momento que nós estamos sendo agredidos em nossa identidade, em nossa especificidade. O Senhor despertava no meu coração a vontade de falar com vocês sobre isso. Nós não podemos perder aquilo que Deus no começo, e a palavra que Deus nos deu no começo foi essa. Êxodo 17, o Senhor é minha bandeira. E eu queria recordar com vocês algumas coisas que são fundamentais de nossa identidade, que nós não podemos perder de vista. Porque nós que somos do Ministério de Pregação, nós não podemos perder de vista a nossa identidade, porque senão fica só um blá blá blá. Não alcançamos aquilo que o Senhor quer alcançar conosco. E nos fez instrumentos de sua vontade e de seu projeto nesse tempo. O que nós vemos nesse texto? Nesse texto nós temos 3 personagens importantes. Nós temos Moisés, temos Josué e temos Satanás. O contexto é a luta contra Satanás, porque é o contexto do estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. A nossa vocação é uma vocação de domínio. Nós não desejamos mais do que conquistar o mundo para Deus. E o que é conquistar o mundo para Deus? Conquistar o mundo para Deus é conquistar as pessoas para Deus. Conquistar os corações para Deus. O nosso compromisso não é com a construção de uma comunidade. O nosso compromisso é conquistar almas para Deus. O Senhor entregou a sua vida, morreu na cruz para dar almas para Deus. Não é outra coisa. O nosso sucesso não é ter uma rede de comunidade, o nosso sucesso é conquistar almas para Deus. Uma alma conquistada para Deus justifica todo o nosso esforço. Porque afinal de contas, Deus se abalou de sua trindade, assumiu a realidade humana, assumiu a humanidade em todos os seus aspectos, menos o pecado. Para quê? Para conquistar almas para o Pai. O nosso esforço, a nossa organização, a comunidade, ela existe para conquistar almas para Deus e não para outra coisa. Não é para termos uma rede de comunidade, não é para termos um maior número de grupos de oração, não é para termos missa em todos os lugares, é para conquistar almas para Deus. Isso tem que estar no nosso coração, essa sede, essa vontade, esse anseio. Todo o nosso esforço, todo nosso empenho se justifica na conquista de almas para Deus. Por que é a conquista de almas para Deus? Porque o diabo, um ladrão, tem roubado essas almas. Todo o nosso esforço é para isso. Que seja uma. Então não é um ministério organizado, não é uma rede de comunidade efetiva,
essas coisas só se justificam quando são voltadas para conquistar as almas para Deus. E se é para conquistar almas para Deus, as dificuldades, as incompreensões, os sofrimentos, a perda de saúde, os carros quebrados, as encheções de saco da família, as incompreensões pastorais, uma alma justifica tudo isso. Porque vejam, foi para conquistar almas que o Filho se abala da Trindade e da eternidade se torna finito. Do imortal padece a morte. Abre mão de sua santidade absoluta para se tornar um de nós. Para quê? Para conquistar almas. Então, nossa vida, nosso empenho, nosso ministério, nossa organização, nosso esforço, nossos sofrimentos, as incompreensões, as noites sem dormir, se justifica quando é para ganhar almas para Deus. Por amor às almas, por amor a Deus. E esse texto fala sobre isso. Esse ganhar almas para Deus que aparece no texto. Povo de Israel, a terra prometida, ocupar a terra prometida, conquistar o espaço para o povo escolhido. E nós vemos aqui duas ações nesse anseio de fazer a vontade de Deus. E vemos um inimigo comum. Nós temos um Josué que luta, um Josué que se debate, que apanha de armas. Mas se nós olharmos bem o texto, nós vamos ver que em uma certa altura do acontecimento, Josué é derrotado. Josué só vence quando Moisés reza. Portanto, o valor dinâmico de todo esforço de Josué é a oração. Nós queremos ganhar almas para Deus. O nosso esforço de ganhar almas para Deus, nosso maior esforço para ganhar almas para Deus, tem que estar fundado na oração. Senhores pregadores, se os senhores não rezarem, não adianta pregar. Se a pregação de vocês não for resultado da oração de vocês, não vale a pena pregar. Porque é a oração que faz a pregação ter seu efeito. Não é a competência, não é o conhecimento, não é a técnica, não é a oração.
É a oração que dá força para vencer Amaleque, que é o nosso inimigo, que se levanta. E quando nós não rezamos, não adianta pregarmos, Josué é derrotado. Quando nós rezamos, é que a pregação é quando Josué vence. Essa é a dinâmica da javenice. Para conquistar almas. Não nos interessa territórios, nos interessa corações. Não interessa o maior número de comunidades, nos interessa o maior número de corações para Deus. Deus nos colocou aqui onde nós estamos para isso. Deus nos vocacionou para isso, para sermos aqui nessa região do sul de Minas, onde a diocese está, sermos uma esperança de conquistar almas para Deus. Nossa rede de comunidades se justifica quando ganha almas para Deus. Nossos ministérios se justificam quando estão a serviço de ganhar almas para Deus. Nosso esforço, nosso sacrifício, nossas viagens nessas rodovias extraordinárias, pedagiadas, se justifica que ganhamos almas para Deus. E ganhamos almas para Deus quando rezamos e nos colocamos a serviço. Não quando nos colocamos a serviço, quando rezamos e nos colocamos a serviço. A nossa identidade é essa. Deus nos chamou, da onde nos chamou, para isso. Nós encontramos o nosso lugar, nós temos a resposta de nossa vocação, temos a resposta. O Senhor nos chamou para uma obra extraordinária aqui nessa região. E essa obra está afirmada não em nossa organização, não no nosso esforço, não nos nossos grupos, não nas nossas comunidades. Está afirmada na oração. Na oração. Essa é a nossa identidade mais profunda. Nós da javenice deveríamos ser conhecidos não como uma comunidade, uma rede de comunidade só. Nós deveríamos ser conhecidos como aqueles que rezam. Essa é a nossa identidade. Pessoas de oração. Porque somos pessoas de oração. Nós agimos, nos engajamos, temos rede de comunidade, mas porque rezamos. Essa é a nossa identidade. Eu tenho sentido no coração um desejo muito grande de falar isso com vocês. Nós estamos num período de grande crescimento da comunidade. Num período em que a comunidade começa a ser conhecida em lugares
que nós nunca imaginávamos chegar. Mas nós não podemos perder a dimensão da vida de oração. Não podemos perder a vida de oração. Nós já fomos chamados do povo que reza. Devemos ser chamados de novo do povo que reza. O que deve ser distintivo em nós não é a organização, isso também. Não é o empenho missionário, isso também. Mas o que deve ser distintivo em nós é que nós somos um povo de oração. Porque é pela oração que nós vamos conquistar almas para Deus. Que é o que nós queremos. O que eu tenho sentido no coração nesses dias é esse desejo enorme, um desejo enorme. Que a Javenice seja conhecida como uma comunidade de oração. Missionária, evangelizadora, preocupada em conquistar almas para Deus, mas que tem como sua identidade, como fundamento de sua missão, de conquistar uma alma que seja para Deus, a vida de oração. Você quer ser um bom pregador, seja uma pessoa de oração. Você quer ter sucesso naquilo que você prega, seja uma pessoa de oração. Quer conquistar almas para Deus, seja uma pessoa de oração. Uma alma conquistada justifica todo o nosso esforço. Seja um homem ou uma mulher de oração. Fala para o seu irmão, para a sua irmã do seu lado, uma pessoa de oração. Está diante do Senhor, junto com o Senhor, para conquistar almas. Uma alma que seja, justifica. Uma alma que seja, justifica. Por isso, nossa primeira atividade, nosso primeiro sinal, nosso primeiro ponto, vida de oração. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Nossa oração nasce no coração. Não nasce em nossa cabeça, nasce no nosso coração. Nós rezamos porque nós amamos a Deus. Nós rezamos porque Deus nos ama. E todo o nosso esforço, e todo o nosso engajamento se justifica quando ganhamos uma alma que seja para Deus. Mas esse esforço, essa entrega só é possível quando nós rezamos. Homens e mulheres de oração. Como eu desejo, Senhor, que nossa comunidade seja conhecida como homens e mulheres de oração. Gostaria, Senhor, que nossa comunidade fosse conhecida como homens e mulheres de adoração. Homens e mulheres de oração que buscam
conquistar almas para Deus. Dá-nos, Senhor, a graça de estarmos a seu serviço, conquistando almas para o céu. E nossa primeira atitude é a oração. Dá-nos, Senhor, o dom da oração. Dá-nos, Senhor, o dom da oração. Dá-nos, Senhor, o dom da oração. Que não tenhamos medo de gastar nosso tempo em oração. Tira de nosso coração, Senhor, a tentação de achar que a oração é inútil, é uma perda de tempo. Dá-nos, Senhor, é a oração que nos dá força para conquistar almas para Deus. Bendito o teu nome, Senhor. Uriana Maracandara Shivere. Dobra meu coração, Senhor, minha vontade, todo o meu empenho, Senhor. Quero arder de vontade, quero arder de desejo de conquistar almas para Deus. E para isso, dá-me, Senhor, o dom da oração, o gosto pela oração. Uriana Maracandara Shivere. Que nosso empenho, que nosso esforço em vencer as armadilhas, as insídias de Amaleque sejam fundadas, cercadas, encharcadas da vida de oração. Uma alma, Senhor, que conquistamos para o céu, justifica todo o nosso esforço. Para isso, Senhor, dá-nos o dom da oração. Livra-nos, Senhor, da armadilha de achar que a oração é tempo perdido. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Vamos levantar um grande louvor ao Senhor.